Nossa, que calor. Tem que ficar nesse estúdio quente. E a Maria fica se enrolando lá. Puta merda, cara. De novo com essas histórias de passar batom, se arrumar. Não precisa fazer isso, a gente tá gravando vídeo. Não, tem que se arrumar. Tem que se arrumar. Ah, mas a gente aguenta, né? A gente aguenta porque, né? Amor verdadeiro, né? E aquela bundinha, né? Ah, aquela bundinha. Pronta. Vai gravar? A câmera tá pronta? Uhum. Tá tudo gravando? Bate! Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pro primeiro Maratonês de 2019 e a gente vai falar da série Você. Uma série que a gente não esperava. Nada. Uma série que a gente não colocou na nossa lista de séries pra janeiro, porque a gente não sabia, nem sabia que ia sair. Eu sabia que ia sair. Ah, sabia? Eu acho que não foi em janeiro, foi nas últimas semanas de dezembro ali. Ah, pode E eu ser. tinha visto assim, muito por cima, que ia ter uma série do Penn Badgley em que ele ia ser um stalker. Foi isso que eu vi, tipo, muito por cima. E aí eu vi que tinha entrado, vamos ver o primeiro episódio, vamos ver o que vai acontecer. E aí no fim a gente viu todos os episódios em 2 noites. E aí hoje a gente tá aqui pra falar sobre essa série, o que a gente achou dela pra vocês. Pra quem não sabe, Você se trata de uma história de um... É uma comédia romântica, super leve. Feliz, comédia. Que na verdade só conta a história de um relacionamento, né? E dos erros que as pessoas que não estão comprometidas com o relacionamento trazem pra esse relacionamento. Altos e baixos, Estragam. uma montanha russa, sabe? Alguém que é muito dedicado ao relacionamento e outra pessoa que não tá nem aí, sabe? Uhum. E eu acho que mostra assim como uma pessoa, como isso pode destruir uma pessoa que tá realmente certeza. comprometida com o relacionamento dela. Claro. De verdade, ela fala sobre um stalker que trabalha um cara que trabalha numa livraria, o Joe. E um dia ele vê uma menina entrando na livraria, a Beck, e ele se apaixona perdidamente por ela à primeira vista. E daí ele precisa saber tudo sobre ela, ele segue ela, ele pega o celular dela, e aí ele mata a namorada dela. E isso nos primeiros episódios. Isso é o começo e aí do começo, é o começo da história. sabe que é um pouquinho mais intenso do que tu imaginava, mas eu achei a série muito mais leve, ela foi muito mais leve do que eu esperava. Sim, eu senti nela uma vibe assim de humor negro, bastante humor negro, e um toque de Dexter, assim, que foi acho que a comparação mais próxima que a gente chegou quando a gente estava assistindo, porque ela é uma série divertida, apesar de ser bem previsível naquilo que ela se propõe. Ela não é muito chocante, ela não é muito original, assim, eu acho que as histórias dela já são de outros filmes que a gente já viu sobre Stalkers, de outras histórias que a gente já viu sobre Stalkers, e ela também não vai tão fundo a ponto de tornar uma história perturbadora. Isso, e é isso que eu achei que ela fosse pra começo de conversa. Quando Mais eu vi sobre perturbadora? ele. Sim, exatamente. Eu achei que ele fosse ser uma pessoa mais desequilibrada. Aham. Que todos esses perigos que ele via pra Beck fossem, na verdade, só na cabeça dele. E era tudo mentira. E o namorado que ela matou não tava tratando ela mal, e a melhor amiga dela não tava manipulando ela, e que isso era tudo só maquinações da cabeça de uma pessoa doente. Mas não, ele só é doente, de acordo com o que a série mostra, nesse aspecto da vida dele. Sim. Porque ele tem um trabalho, o trabalho dele é saudável, ele tem um bom relacionamento com o colega dele de trabalho, ele cuida do vizinho dele, que a mãe sofre abuso, sabe? Ele é uma pessoa saudável e normal. E isso também, eu acho, faz parte, daí eu comecei a entender que faz parte, né? Porque a gente acha que uma pessoa é normal até ela mostrar que ela não bate bem da cabeça em algum momento. Tipo, por exemplo, alguns dos mais notórios serial killers. No caso dele, eu acho também que tem 2 pontos ali que são bem fortes pra fazer ele chegar nesse ponto, que é o relacionamento anterior que ele teve, que levou ele pra ela, e ele seria o vício dele, ela seria o vício dele, no caso, ela seria a heroína dele, que eles fazem aquela comparação com a mãe do guri e tal, e como ela faz mal pra ele. Só que isso é colocar a culpa nela também, que não é verdade, né? Tipo, ele tem esse desequilíbrio porque ele foi criado por uma pessoa desequilibrada, ele foi desde criança incentivado a ser desequilibrado, passou por situações complicadas que fizeram com que ele tivesse um desenvolvimento anormal,
com aquele, o dono da livraria, no caso, que fez... Os pais dele, né? Os pais dele também abusaram ele quando ele era criança, isso fica claro. E tem um momento em que ele é preso dentro da jaula dos livros, que ele diz, que o dono da livraria diz que ele tem uma coisa negra, escura dentro dele, sabe? E Dexter, né? Que Total me lembrou Dexter, bastante né? Dexter. Ele foi... Sim. Uma criança abusada, não tanto sexualmente, mas talvez psicologicamente, quando ele era criança, fisicamente, porque ele fala sobre apagarem cigarros nas axilas dele, etc, sabe? Então, é tudo isso, mas aí ele se desenvolveu normalmente, e ele é o oposto do Dexter, porque o Dexter, ele não consegue se relacionar com as pessoas. Exatamente. Ele tem esse problema que ele não consegue se relacionar com as pessoas, porque na série apareceu um sociopata, psicopata, que não consegue entender o sentimento humano. Mas ele não, ele consegue cultivar relacionamentos genuínos com outras pessoas. E isso era uma coisa que eu não esperava. Eu esperava que eles fossem tratar ele mais como a entidade má nisso, a parte má. E eu acho que é porque a gente vê também muito da coisa pelos olhos dele, as coisas parecem como uma comédia romântica de erros. E aí aos poucos, mesmo quando tem os assassinatos, quando tem as mortes, elas são tão relevadas pela história e elas são tão resolvidas de uma forma tão simples, que não tem... Cômica. Cômico. E não tem consequência para as mortes, assim, que às vezes até tu questiona se ele realmente matou eles em alguns momentos. Até que tu vê que eles realmente estão mortos. Mas aí até aquele momento... Tanto é que quando tem a cena final, a gente descobre que na verdade a primeira pessoa que a gente acha que ele matou, que é a ex-namorada dele, não morreu na verdade. E essa foi a parte que eu não gostei da série. Eu acho que essa foi a principal parte que eu não gostei da série, foi deles terem dado um gancho pra uma segunda temporada. Mas eu imaginei que eu acho que se fosse uma minissérie fechada e a gente só acabasse com a Beck morrendo, a série seria muito melhor. Eu tive a impressão, na verdade, que seria uma série... Antológica. Porque eu disse pra Maria no terceiro episódio que ia acabar com ele matando ela, a pessoa chegando na livraria, pedindo um livro e ia ser a nova Beck. A nova Beck, vamos dizer assim. E aí no final foi isso que aconteceu, mas não foi na verdade um retorno. O que me fez pensar que é porque é uma série da Netflix, feita para um público médio, para um espectador 18 a 35, sabe? Para pegar principalmente o público feminino, porque é uma história sobre mulheres, sobre um cara que se diz perfeito pra mulher, mas que tá enganando ela, que sacia essa fantasia, sacia o sexo, a questão sexual da história, sacia na questão violenta da história. Ela não é um PG-13, apesar de não ter seios, né, mas ela tem um pouco de sangue. Então ela tá nesse limiar assim pra agradar todo mundo. É aquela série de assim, ó, vamos pegar um público e vamos fechar todas as setinhas dele aqui assim. Sim, aí o que ele quer? Exatamente. Um protagonista bonito, conhecido. Uma mulher que veio do nada e que tá tentando se autoafirmar. Que é escritora. Uma escritora, e daí ela sempre sai com os homens que são errados pra ela, mas aí aparece esse cara que é perfeito e que faz tudo pra fazer ela ficar bem. E ele faz ela ficar bem porque ele elimina as partes que estavam puxando ela pra baixo do potencial que ela quer ser. Só que a vírgula é que ele matou todos eles. Exatamente. Então... Realmente. Ela agrada... Ela tá ali pra agradar o público, assim. Então Tu sabe que eles não vão exagerar também nesse verniz que eles têm que passar. Eles vão dar uma alisada pra ser uma série gostosa de assistir. E eles pegaram aquele esquema do Dexter de fazer um vilão, herói, que tu fica... Um vilão que tu gosta. Um vilão que tu gosta. Porque tecnicamente, até ele matar a Beck, ele matou pessoas ruins. Sabe? Então tu tipo fica, mas essa pessoa... Mata esse aí, mata esse cara. O que pode ser um pouquinho problemático. Eu consigo entender como as pessoas podem ver isso como problemático, porque ele meio que romantiza uma coisa que tá muito em voga atualmente por causa das redes sociais. Sim. Tanto que ele acha ela porque ela tem conta no Facebook, o Instagram dela não é bloqueado, ela não coloca a senha no celular, então ele consegue ver todas as mensagens que ela manda. E a gente tá vendo de novo pessoas, principalmente mulheres, passando por situações de vida ou morte por causa disso. Pessoas famosas que a gente vê na TV, por exemplo, Ana Hickman. Ela quase foi morta por um stalker. Verdade. E daí, tipo, sabe, dá pra tu entender, mas a série é super divertida. Eu não acho que ela incita as pessoas a fazerem isso, que nem as pessoas falavam de 13 Reasons Why, mas eu posso ver por que algumas pessoas podem se sentir ofendidas ou achar que é problemático a leveza dessa série. Eu acho que nesse caso também é legal entender, é legal ver o seguinte, normalmente quando se tem esse tipo de construção de um personagem
vilão, stalker e esse tipo de coisa toda, tu tenta dar ao longo da série pontos negativos pra ele, pra equilibrar esses pontos positivos que tu tá dando. Então, e ao mesmo tempo dar um payoff no final, pagar no final, assim, nos últimos capítulos, pelo menos que seja, mostrar o quão patético ele é, o quão ridícula é essa situação e o quão escroto esse cara é. E eles não fizeram isso. Não, porque ele não tava construindo todas as situações na mente dele. Todas as situações foram reais. Sim. Ele conseguiu a guria que ele queria. Sim. As pessoas que ele matou eram ruins pra ela. Sabe? Então, tipo, Não, tudo tava se construindo pra ele ser um mocinho. Sim. Mas ao mesmo tempo, o que eu digo assim é ter teve um momento ali onde ele começa a agir que nem uma criança e falar que nem... Não, no final ali, bem no finalzinho mesmo ali, quando ele começa a se revelar pra ela e ele mostra que na verdade, aquilo tudo que ele tá escondendo sobre aquela carapuça dele, de um cara legal, de um cara show, de um cara que se importa com os outros, de um cara que se dá bem com todo mundo, que quer só o bem dela, ele começa a revelar que na verdade ele começa a ter essa abertura pra mostrar que é um infantiloide, uma pessoa com problemas, uma pessoa desequilibrada, só que a série para ali e aí não vai muito a fundo nisso, só que eu acho que era uma coisa necessária pra mostrar, desromantizar, desglamorizar esse personagem. Um filme que fez isso muito bem recentemente é do Steven Soderbergh, que é o Unsane. É o Unsane com a... De novo ele tá falando de outro filme ou série quando a gente tá tentando fazer uma review. Conta a história. Pelo menos dessa vez ele não tá falando de Senhor dos Anéis, ou de Star Wars, ou de O Silmarillion. Acho que esse filme do Steven Soderbergh até que tem a ver com esse negócio que a gente tá falando. Toda vez eu tento te falar pra não fazer isso, Misael. Tu sabe que tudo que eu quero é o melhor pra ti. Que tu seja o melhor crítico de cinema, o melhor crítico de série. Mas tu não me ouve. Mas eu fico aqui porque eu te amo e porque eu sei que o nosso amor é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O nosso amor e a tua bundinha. Ele é retratado de uma forma muito brutal e muito grotesca. Então tu vê o quão é perigoso isso, quão as pessoas não levam a sério quando uma mulher diz que tá sendo perseguida por um cara, que tá sendo seguida por um cara, a polícia não faz nada, ninguém faz nada, todo mundo acha que ela tá louca, e até o momento que ele se desequilibra completamente, começa a matar todo mundo e a coisa degringola de vez. Essa é uma visão seca e realista, assim, bem diferente dessa visão do Yu. Mas é legal pra ter o contraponto, assim, tu vê realmente como é que é e como eles fizeram nessa série. Apesar disso, é uma série muito divertida. É uma série muito divertida, tem atores muito bons, eu adoro o Penn Badgley desde Do Over, tem a Shay Mitchell também, do Pretty Little Liars. Qual que é essa? É a Peach. A Peach uma das Salinger. personagens mais odiáveis, eu acho. Peach Salinger. Peach Salinger, das últimas temporadas que eu vi. Diz que ela é a herdeira do J.D. Salinger. Ah, é? Sim, por isso que ela é rica. Ah, tá, faz sentido. E eu acho que eles são um casal bonito, os dois. Fazem um casal muito bom. Tem química, o que é muito importante. E tu sente, assim, nos momentos que eles estão... Principalmente quando ele termina com ela e ele tá com outra pessoa e ele quer reatar com ela, e ele tá pensando em, não posso reatar com ela, não posso, mas tu vê que eles têm um magnetismo entre os dois, assim, tu tem aquela coisa assim, tipo, exatamente, é assim mesmo essa merda. Então é muito legal ver que eles têm essa química boa, assim, e que isso que carrega, eu acho que a série durante todo esse tempo. E tem uma ponta do John Stamos, né? Ele é sensacional, eu acho ele um ótimo ator, e ele não faz quase nada. Quem é o John Stamos ali? Ele é o Dr. Nick. Não tinha me ligado que era ele. E essa é uma parte também que eu queria falar sobre a namorada, sobre a Karen. Porque eu achei ela um ponto muito bizarro ali. Porque se ele tava obcecado com a Beck, como é que ele simplesmente começou a namorar a Karen e ele não queria saber dela? Sabe? Não, é que... Ele continuou olhando as redes sociais dela e tal, mas ele não seguiu mais ela, ele ficou com a Karen. É porque aí que tá, essa vem aquela questão que ele fala, e eu acho que ali é um momento que deixa bem explícito, assim, a relação dos dois é tóxica, sabe? Ela é uma pessoa tóxica também, sabe? Da forma dela de viver, que ela acha que ela não merece ninguém, que ela tem problema com os pais, ela desconta isso em todo mundo, e ele é uma pessoa tóxica porque ele é exatamente aquilo que supre as necessidades dela. Só que de uma forma ruim também, porque ele faz tudo por ela. E quando ele encontra essa outra mulher que não exige nada dele, que tenta cuidar dele, que é a primeira pessoa na vida que tá fazendo as coisas por ele sem pedir algo em troca, ele fica chocado. E aí ele aceita e ele tá feliz, tipo, ele tá realmente feliz.
só que ele tem aquela coceirinha da droga, sabe? Aquela... Ela é a droga dele Ela é mesmo. a droga dele, ela é aquele veneninho que tem assim, que quando ele para pra pensar nela, estraga todo o resto que tá ali. E aí e é o que acaba acontecendo, que acaba se detonando com tudo. Ele ia sair ileso dali, não ia acontecer absolutamente nada, ninguém ia descobrir que ele matou ninguém no final das contas, e os dois iam se dar bem e ia acabar assim, e já era. Mas, né, como é uma série que quer continuar, que não vai parar nesse ponto, quer levar as coisas ao extremo, eu acho que na verdade se tivesse terminado ali seria uma coisa bem madura da série de fazer. Termina ali, deixa cada um viver sua vida, vai embora, mas não, eles têm que fazer mais drama. Tem que se alongar, Tem que resolver tudo. Não pode ser só ela... Uma coisa que eu pensei assim até que poderia acontecer, ela descobrindo que ele fez tudo isso e aceitando de uma forma trama fantasma. Sabe, trama fantasma, eles aceitam, ele vê que ela tá tentando matar ele, mas ele aceita aquilo. E eles continuam vivendo de boas, ninguém fala mais no assunto. Eu achei que ia ser uma coisa, achei mais interessante se fosse essa a ideia que eles têm, mas não é. E daí ia falar um pouquinho sobre a síndrome de Estocolmo e sobre a questão do ciclo vicioso em que uma mulher entra quando ela entra em um relacionamento abusivo. Sim. Mas o relacionamento deles nunca foi abusivo. Não foi abusivo, essa ele questão nunca louca. manipulou ela. Exatamente. Ele nunca afastou ela das amigas, tirou ela, fez ela esquecer da carreira pra ficar com ele, nada disso. Quem fazia isso era amiga dela. Quem fazia isso era a amiga dela. E aí no final eles ainda dão mais uma coronhada, assim, porque eu acho que daí tu tá favorecendo, dizendo que não, a culpa é da vítima porque ela realmente traiu ele. Então eles querem dizer, não, ó, ela realmente traiu ele. Ele não precisava ter traído ele, podia ser só coisa da cabeça dele. Podia. Não precisava ter acontecido nada disso. Aí eles fizeram isso, eu acho que foi um ponto a menos pra mim, pra tentar justificar os atos dele. Sim, e ainda tentou justificar mais mostrando a Candace no fim, né? Isso foi outra coisa também, mostrou, ó, ele não é tão mal assim, ele não matou a namorada anterior dele. É. E aí, mas eu acho que ele fez alguma coisa, porque ele disse que eles precisam conversar, e ainda tem o PI que tá atrás dele por causa da morte da Peach. Então, parece que não vai desistir tão cedo, né? É, vai ser mais 2 pessoas pra ele matar na próxima temporada. Ela vai ganhar um pouco de hype, ela é o tipo de série que conquista muito público, que vai levar alguns meses, mas de repente ela vai ganhar um hype bem alto, e aí a segunda temporada vai estragar tudo, que nem 13 Reasons Why fez. Vai ser tipo Revenge. Eu tô sentindo que vai ser uma coisa tipo Revenge, que teve uma primeira temporada ótima, e aí eles começaram a degringolar tudo, querendo criar mais coisas pra continuar fazendo a história se mover pra frente, e esquecendo completamente da premissa original, que foi o que fez todo mundo gostar da série. Exatamente. Eles têm um plot muito bom pra primeira temporada, mas não se sustenta por mais de uma. Exato. Enfim, mas eu recomendo, é uma boa série, é uma série divertida de assistir, não levar muito a sério e não pensar muito sobre ela. Se tu começar a pensar, tu começa a ver os problemas. Mas se tu não pensar, se tu assistir ela de canto, ou só pra se divertir, enquanto tá almoçando, enquanto tá jantando, vai te divertir bastante. Com certeza. Então é isso, gente. Não esquece de deixar nos comentários o que você achou de Você. Dá um like se você gostou do vídeo, compartilhar nas redes sociais, se inscrever aqui no canal e dar uma passadinha lá no nosso Apoia-se. E considerar apoiar a gente nesse ano de 2019, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Tá começando o ano. Tá recém começando o ano e tem muita coisa boa que a gente quer trazer pra vocês, tá bom? Até a próxima!